Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério Ataíde, eu sou CTO na Kigo, tenho 1,93 m, cabelos grisalhos, barba branca, cor branca e hoje estou vestindo uma blusa laranja, né? E estamos aqui para dar início a mais um Tech Talk, falar um pouco sobre uma solução nova no mercado brasileiro, uma solução desenvolvida por um time de segurança de Israel, né? O Daniel Gomes, que está aqui conosco da Simulate, né? Seja bem-vindo, Daniel, a esse Tech Talk em conjunto com a Kigo. Vamos estar falando hoje sobre a otimização de controles, né, de segurança utilizando a solução Simulate, né? Eu considero a solução Simulate, né? O time da Kigo de segurança avaliou várias soluções e uma delas foi a Simulate, e nós consideramos a Simulate uma solução que traz um grande valor agregado ao time de cyber, né, seja Red Team, Blue Team ou Purple Team, né, trazendo que informações relevantes de como estão os nossos controles de segurança. Né, eu falo que ela não é uma solução que chega lá, pluga e está protegido. Não, ela traz insights, né, relacionados ao risco, como é que estão configurados esses controles. O Daniel Gomes, que está aqui conosco, ele vai fazer uma explanação de como essa solução se acopla em todo o nosso ecossistema, né? Hoje eu sei que as grandes organizações, e a maioria das organizações, tem inúmeros componentes aí, Firewall, EDR, IPS, dentro da sua estrutura, mas será que, de fato, toda essa camada de proteção que nós acoplamos dentro da nossa infraestrutura, ela realmente é eficiente, é eficaz, ela faz o propósito, ela tem um propósito, né, e atende todos os requisitos necessários para que um ataque ela não aconteça dentro da organização, que dados não sejam retirados de dentro da organização, que a minha organização realmente está protegida. Então, hoje o Daniel aqui vai nos mostrar como é que a gente controla tudo isso, como é que a gente entende quais são os riscos e mitiga esses riscos dentro de toda essa estrutura. Além disso, aproveitem, né, para fazer perguntas, questionamentos. A Simulate tem módulos específicos, principalmente para a parte de phishing, né, campanha de phishing, né, e não é uma campanha simplesmente mandar um e-mail e saber se o usuário clicou ou não clicou, mas sim como é que se comporta depois dessa ação do usuário, né? A gente sabe que muitas das invasões acontecem não somente na camada de borda, mas às vezes assim tem uma participação significativa dos usuários, né? Fez uma ação indevida, né? Ou até mesmo clicou em um determinado link e acabou afetando toda a estrutura de segurança da organização. Então, aproveitem esse momento aí com o Daniel. Daniel, mais uma vez, seja bem-vindo. Vou passar a palavra para você, você é o cara que domina bastante essa solução. O Daniel é Country Manager no Brasil, né, da Simulate, conhece muito e eu agradeço desde já a sua participação e passo a palavra aí para você, para que você nos mostre aí como é que é feito toda essa estrutura baseada no Mitre Attack, em todas essas regras, e o que a Simulate consegue agregar de valor para os nossos clientes e para toda a comunidade de cybersecurity do Brasil. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, Ataíde, pela breve apresentação. Me chamo Daniel Gomes, tenho 1,70 m, sou branco, cabelos grisalhos, não tenho barba, estou vestindo uma camiseta cinza, escura, e como bem disse o Ataíde, hoje eu sou responsável pela operação da Simulate no Brasil. Agradeço a todos que estão aqui participando conosco do Tech Talk e agradeço também o convite da Kigo para termos essa sessão hoje, né? Então, hoje eu vou trazer alguns poucos slides aqui antes da gente, inclusive, navegar um pouco pela nossa plataforma, até para poder contextualizar a todos que estão nos assistindo quem é a Simulate e o que, de fato, a nossa plataforma se propõe a entregar, como que nós buscamos ajudar ali os nossos clientes com essa tecnologia, como comentou o Ataíde, se propõe a não somente validar a sua stack de segurança, os seus controles, mas também ajudar de fato as organizações a saberem se todos os investimentos que foram gastos em cibersegurança
e estão sendo utilizados. Eu vou compartilhar nesse exato momento a apresentação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, sintam-se à vontade em enviá-las e a gente vai respondendo assim que possível, ok? Então, falando um pouco mais sobre a Simulate, a nossa estratégia, né? A Simulate é uma empresa de Israel, foi fundada em 2016, já está atuando nesse mercado que não envolve somente o Breach and Attack Simulation, que é uma terminologia que se tornou conhecida no mercado como BAS, né, o BAS, mas hoje dentro da nossa plataforma nós vamos muito além, né, quando nós olhamos para esse cenário de proteção, de gerenciamento de postura de segurança, é algo que se faz necessário você ter outras capacidades que estão inclusas dentro da nossa plataforma, e já faz cerca de 2 anos, mais ou menos, que a empresa decidiu focar no crescimento, no início da operação no Brasil. Tá? Então, eu estou responsável pela operação e temos mais outras pessoas que nos apoiam no dia a dia. O principal objetivo da Simulate é ajudar as organizações de forma contínua a avaliar a sua exposição de risco, evitando assim, né, que um atacante possa chegar por um caminho que seja desconhecido, mas que está já disponível, e evitando assim, né, de forma contínua, que qualquer outra viabilidade que poderia ser utilizada para uma brecha ocorra. Como eu mencionei anteriormente, a empresa ela atua dentro de um mercado que se tornou conhecido como BAS, Breach and Attack Simulation. Porém, nesse slide que eu estou apresentando para vocês, é importante nós entendermos que, de acordo com o último estudo do Gartner, que é o Hype Cycle, onde o Gartner faz um estudo de tendências tecnológicas, nesse caso aqui de operações de segurança, quais são as terminologias, quais são as tecnologias que são tendência nos próximos anos e que já estão deixando de ser é legal de se ter, né, um nice to have para um must to have, como o Breach and Attack Simulation está aqui na crista da onda, né, e outras tecnologias. Então, hoje, dentro da nossa plataforma, para realmente atender todo o gerenciamento de postura de segurança, nós incluímos 5 conceitos distintos dentro de uma única plataforma. Então, nós avaliamos todo o cenário de exposição, gerenciamento de exposição, tanto interno quanto externo, por isso que você tem aqui embaixo no Hype Cycle o Exposure Management, seguido do cenário de External Attack Surface Management, assim como nós também trazemos dentro da nossa plataforma capacidades que ajudam o Red Team, né, ou mesmo a automatizar tarefa de Red Team em pen testings, que às vezes são realizados, de rede e outros cenários, e então nós movemos aqui para o cenário de validação de controle, que são essenciais para uma tecnologia de base, e também ajudamos ali, através de diferentes integrações com scanners de vulnerabilidade, aos clientes a melhorarem ali o seu gerenciamento de aplicação de patches ou de priorização de vulnerabilidades, ok? Então, todos esses conceitos estão embarcados dentro da nossa plataforma. Esse é um dos nossos principais diferenciais, ou seja, eu posso começar com uma estratégia de Breach and Attack Simulation, validando o meu controle de antivírus, de EDR, de proxy, de diferentes controles que protegem hoje a minha organização, e eu posso, de acordo com o meu nível de maturidade, evoluir sem precisar investir em uma nova tecnologia. O Gartner trouxe um novo conceito chamado CTEM, que é o gerenciamento de exposição contínua de ameaças, ou seja, é algo que você precisa hoje em dia para você fazer uma avaliação completa, e a plataforma da Simulate contempla todos esses requisitos que fazem parte de uma estratégia de CTEM. O ponto super relevante que às vezes acabam surgindo perguntas, como quando nós estamos discutindo sobre Simulate, que às vezes acabam gerando algumas dúvidas aos clientes, essa tecnologia ela pode fazer a substituição de um pen test? Eu vou poder substituir ou deixar de realizar um teste que eu já estou acostumado a realizar com a Simulate? O nosso objetivo não é fazer uma substituição de pen test, mas sim ajudar as organizações a focarem ali os seus investimentos com esse tipo de avaliação de forma muito mais estratégica. Por quê? Porque quando você realiza um pen test, tá? Quando principalmente nós estamos trazendo aqui o cenário de avaliação de infraestrutura, você, por algum momento, em um determinado período do tempo,
tira uma fotografia de como você está. Então, se eu realizei um pentest hoje, no dia 13/4, eu tirei uma fotografia daquele meu exato momento, porém eu não consigo garantir que os aceleradores de riscos corporativos que existem, ou seja, uma nova vulnerabilidade, uma nova ameaça, uma nova imagem, um ciclo de DevOps, se mantém exatamente igual naquele período que eu acabei de avaliar. Então, essa fotografia, ela te ajuda de forma pontual a resolver alguns dos problemas que talvez você nem tenha mais com o passar do tempo. Talvez em alguns minutos, devido a uma mudança, talvez em algumas horas, o seu ambiente já mude totalmente de cenário. Então, para que você consiga avaliar esses diferentes aceleradores de riscos que podem te colocar em vias de ser comprometido ou de ser atacado, você precisa de uma estratégia que faça essa avaliação de forma contínua. Eu preciso conseguir responder se aquele novo baseline que eu estou aplicando dentro do meu ambiente, ele está realmente amadurecendo a minha postura de segurança, ou se, por algum motivo, devido a alguma alteração que foi feita naquela minha imagem base, aquele sistema operacional que eu vou implementar no primeiro dia de trabalho do meu colaborador com todos os controles, tem me oferecido mais riscos do que a versão anterior. Então, para que eu consiga, de fato, fazer um gerenciamento da minha exposição de forma contínua, eu preciso ter uma estratégia que me responda uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, quais são os ativos que estão expostos e que podem ser encontrados e facilmente, talvez, explorados. Quais são os caminhos que um atacante poderia percorrer até, de fato, me comprometer. E quando ele vai... como ele vai realizar isso e quando ele vai ter acesso àquele ativo que eu considero como uma joia da coroa. Porque hoje em dia a gente gosta muito de trazer a mensagem de que não é mais quando eu vou ser atacado, é só a questão de se eu vou ser atacado, é a questão do quando eu vou ser atacado. É melhor corrigir. Porque não é se eu vou ser, porque você vai. O atacante ele vai chegar de alguma forma no seu ambiente. Ele vai, de alguma maneira, te comprometer. E você precisa, com base nos investimentos que foram realizados, conseguir responder se você, uma vez que o atacante chegar, tem uma estratégia, um plano de resposta a incidente, uma equipe ou tecnologia para conseguir responder rapidamente a um possível incidente. Então, aqui ao lado direito, nesse quadro, nós temos algumas das perguntas que, com certeza, nós conseguimos responder com a nossa tecnologia. E nós fazemos isso de uma maneira muito simples, que é através de um processo de validação de segurança contínua. E esse processo, a primeira etapa desse processo é a de avaliação, ou seja, eu preciso descobrir, de fato, como eu estou agora, como que está o meu baseline de segurança. Então, através dessa avaliação, com diferentes casos de uso, por exemplo, uma avaliação de ransomware, eu consigo descobrir se eu estaria mais vulnerável contra um ataque de ransomware na minha camada de e-mail, na minha camada de web gateway, na minha camada de endpoint, e se esse ransomware poderia, por exemplo, se propagar de forma rápida, utilizando talvez algum protocolo, alguma tática ou técnica diferente ao qual eu não tinha mapeado. Então, dentro desse cenário de avaliação, você pode realizar diferentes avaliações que atendem diferentes casos de uso de negócio. Quero avaliar se eu estou realmente protegido com os controles que eu tenho, se aqueles investimentos realmente estão valendo a pena. Quero avaliar se a segmentação, a microsegmentação do meu ambiente está em dia. Eu quero avaliar se o meu SOC está conseguindo identificar e responder às ameaças no tempo esperado. Então, o primeiro passo dentro desse gerenciamento da sua postura de segurança é o de avaliação. Com base nessa avaliação, a própria plataforma vai te mostrar se o baseline de segurança que você possui hoje, ele tem um risco baixo, médio ou alto. Ou, se por algum motivo, no melhor dos mundos, você está dentro de uma faixa etária segura. Com base no que é identificado, a plataforma ela te gera relatórios que serão utilizados para a etapa de otimização. O que é a etapa de otimização, Daniel? Agora que eu sei que eu tenho um problema, eu gostaria de também ter a solução. Então, a própria plataforma ela te fornece relatórios que te explicam o que você precisa
realizar dentro do seu ambiente para corrigir aqueles gaps que foram encontrados. Preciso aplicar uma GPO, eu preciso fechar uma porta, eu preciso realizar algumas atividades para garantir que um atacante não seja efetivo por esse caminho que eu acabei de validar, que eu acabei de avaliar e que eu descobri que eu poderia ser facilmente comprometido por aqui. Uma vez que você trabalha com esse ciclo de avaliação e otimização, você pode realizar uma reavaliação e descobrir se aquele trabalho que você está realizando ele está Opa, pessoal, acho que teve Voltou. alguma falha aí. Agora voltou aí. Desculpem a pequena desconexão de internet, só repetindo aqui. Então, durante esse cenário de avaliação e otimização, você acaba descobrindo, de acordo ali com as recomendações, de acordo com as mitigações que você vai aplicando, se você tem amadurecido a sua postura de segurança. Com o passar do tempo, já que a plataforma ela avalia tecnologia, pessoas e processos, você automaticamente começa a descobrir pontos onde você pode racionalizar. Como, por exemplo, eu posso talvez descobrir que eu tenho uma tecnologia em sobreposição. Eu tenho 2 fabricantes de anti-malware, de endpoint, que fazem exatamente a mesma função, porém eu avaliei os 2 de forma individual com o Simulate e descobri que um deles me oferece a melhor proteção e que eu posso retirar esse outro sem ter uma perda de proteção. Assim como eu estou realizando essa validação de forma contínua, que é algo que eu já deveria fazer, ou seja, o gerenciamento da minha postura de segurança, eu automatizo algumas tarefas que o meu time precisaria fazer. E eu automaticamente estou economizando hora homem. Eu estou racionalizando e utilizando muito melhor os meus recursos do que eu estava utilizando anteriormente. E com base nesses exercícios, um exemplo simplório é se eu realizo um exercício de uma avaliação de ransom, onde eu espero saber qual que é o tempo estimado de uma resposta de um incidente como esse, e eu descubro que o meu time talvez demorou muito mais, ou que se aquele prestador de serviço demorou muito mais do que eu esperado para responder a esse incidente, eu posso avaliar se o meu plano de resposta a incidente, se o processo que eu segui realmente é o melhor ou não. E eu posso repensar em como otimizar o tempo gasto para uma determinada atividade. Então, automaticamente, eu volto a racionalizar em algum ponto, nesse caso, com processos. No final desse ciclo, a ideia, por ele ser contínuo, é que você continue provando que aquele amadurecimento, que aquela melhoria que você alcançou, aquela eficácia operacional, ela se mantenha e que qualquer desvio que aconteça no seu ambiente, ele seja rapidamente identificado. Porque o que nós mais notamos hoje em dia é que os ambientes mudam. Eles mudam de forma dinâmica, às vezes não tem um padrão, né? Não é estático. Você não consegue garantir que o seu ambiente vai dormir e acordar exatamente igual. Por quê? Porque você pode ter uma mudança que, através de atualização de um software, desabilita uma determinada camada de proteção por um bug. Ou você pode ter um especialista ou um analista que faz o gerenciamento de uma ferramenta, aplicando uma exceção ou tentando habilitar um recurso que, na verdade, é o famoso ditado do cobertor, né? Eu descubro o pé e aí cubro o peito e assim por diante. Então, às vezes eu posso ter cenários aonde alguém aplica alguma recomendação de melhoria, mas se eu não avalio o impacto, talvez eu não descubra que algo que já funcionava deixou de funcionar. Então, a ideia do Simulate é que você tenha dentro da plataforma, de forma nativa, esse ciclo sendo realizado para que você, de fato, consiga amadurecer e garantir que os investimentos que estão sendo feitos em cibersegurança realmente sejam efetivos, realmente sejam válidos. Ok? Ataíde, eu estou finalizando aqui a parte da apresentação para entrar na nossa demonstração. Se você tiver algum complemento, fique à vontade. Não, legal, Daniel. Ficou bem claro aí essa primeira etapa aí, né, de mostrar um pouco do que vem aí pela frente, né, mas como eu falo, assim, o mais legal de tudo é nós vermos a solução, né, sendo utilizada na prática e conseguir pegar todos esses aspectos que você colocou aqui durante essa primeira etapa aí de apresentação.
Podemos seguir, tá, Daniel? Excelente. Acredito que todos vocês agora estão visualizando a console da plataforma, correto? Ainda não apareceu ainda, tá no PPT. Acho que você vai ter que descompartilhar. Ok. Só um minutinho. Ok. Vamos lá. Funcionou? Ainda não compartilhou aqui para nós. Agora sim. Agora foi. Excelente. Então, essa é a nossa plataforma, né, a console do nosso produto. Então, só para vocês entenderem rapidamente um pouco mais sobre a arquitetura, a plataforma da Simulate conta com essa console de gerenciamento que é um SaaS, ou seja, você não precisa implementar, você não precisa colocar nenhum componente dentro do seu ambiente para a console de gerenciamento, e nós vamos falar de alguns outros pontos aqui que funcionam de forma totalmente agentless, né? Ou seja, não tem dependência de agentes, mas dentro desse dashboard já fica muito fácil notar as capacidades que o produto te traz para avaliação da sua superfície de ataque, ou para avaliação de riscos como um todo. A plataforma ela está totalmente alinhada com o ataque do MITRE, né? Então, quando nós falamos de táticas e técnicas comumente já conhecidas e utilizadas pelos atacantes, que está dentro, ou se contempla ali dentro do framework, isto já está alinhado com a nossa console, com essa visão que vocês estão visualizando. Então, é dizer que a plataforma ela tem condição de fazer uma avaliação desde a etapa de reconhecimento e desenvolvimento de recursos, que são as duas primeiras táticas lá do MITRE-ATT&CK, até mesmo como te fornecer outras etapas, outras táticas com um conjunto de técnicas e subtécnicas que te permitem avaliar acesso inicial, escalação de privilégio e assim por diante. Ok? Se eu tenho que fazer uma avaliação de risco, onde eu preciso considerar todo um cenário de gestão da minha exposição, eu preciso ter condição, como eu havia comentado para vocês, de fazer uma avaliação da minha superfície de ataque externo, aonde eu consiga descobrir, com base em técnicas ou táticas que um atacante poderia utilizar, o que de fato seria encontrado na internet da minha organização. Então, essa primeira etapa, que é o que o mercado tem chamado hoje de External Attack Surface Management, ou ASM, é algo que nós temos nativos dentro da plataforma, e esse aqui é um scan que ocorre na internet para te responder o que alguém, seja um atacante ou alguém mal intencionado, conseguiria descobrir da sua organização na internet. Quais são os ativos que ele conseguiria encontrar? Talvez algum serviço, seja ele on-premise publicado, ou seja um serviço de nuvem, talvez um armazenamento que está publicado, seja ele, por exemplo, uma aplicação web que está sem a proteção de um AF, e diversos outros ativos que um atacante com certeza tem intenção de coletar esse tipo de informação para planejar melhor os próximos passos. Com base nessa avaliação já inicial, a plataforma ela sempre vai trabalhar com gestão de riscos. Então, ela enumera os riscos que foram encontrados, ela sempre vai te trazer o detalhe sobre esses riscos, ou seja, de fato, o que eu encontrei, de fato, qual é a recomendação para você poder mitigar esse problema, e tudo isso vai ser correlacionado para a geração de um score de risco. Esse score de risco, ele é calculado utilizando frameworks conhecidos de mercado, como o NIST 830, o Microsoft DREAR, o CVSS V3, e isso tudo vai sendo correlacionado com os TTPs lá do framework, como eu comentei, do ataque. Então, quais ativos foram encontrados, quais deles me oferecem um maior nível de exposição, e nesse caso eu posso encontrar, inclusive, endereços de e-mail ou contas que eu posso utilizar para uma próxima etapa do meu ataque. Então, a ideia é coletar informações de inteligência para que você consiga saber, de fato, o que um atacante pode estar pensando de comprometer, ou talvez já tenha iniciado o plano de um possível comprometimento, poderia utilizar,
E com base nisso, você pode avançar para as demais etapas, que é, se esse atacante coletou informações na internet, e essa etapa aqui não depende de nada implementado dentro do seu ambiente para funcionar, ele poderia pegar esses endereços de e-mail e fazer uma campanha de phishing, talvez para comprometer o meu colaborador. Então, eu quero avaliar qual que é a probabilidade do meu colaborador que tem um endereço já exposto, que já teve um vazamento daquele endereço, em cair em uma campanha, ou seja, de clicar, interagir, inserir credenciais, assim por diante. Assim como eu também posso querer avaliar como que estão as minhas proteções de Web Application Firewall, visto que ele está protegendo algumas das minhas aplicações. Então, eu quero avaliar a efetividade desse controle de WAF, não importa o fabricante que você possua, em me proteger contra ataques que são conhecidos e que estão lá catalogados no OASP, por exemplo, Cross-Site Scripting, SQL Injection. E com base em cada uma dessas avaliações, como vocês podem notar, nós vamos gerando aqui scores de riscos. E esses scores de riscos, eles são baseados de forma histórica. Ou seja, se eu faço uma avaliação hoje e eu trabalho com aquela etapa de otimização e refaço amanhã, eu vou descobrir se esse score de risco começou médio, ele vai ou não diminuir. Então, para toda avaliação, você tem uma reavaliação que pode te mostrar o quanto que você melhorou, ou talvez, no pior cenário, quanto você piorou nesse novo teste, nessa reavaliação que você acaba de fazer. Ok? Essas etapas que eu comentei, que são totalmente externas, são totalmente agentless, não dependem de nada do ponto de vista de um componente implementado dentro do seu ambiente. Para todo o restante dentro da plataforma, nós utilizamos um único, o que é super benéfico. Por quê? Porque com esse agente único, eu vou partir do princípio de que você já tem um atacante dentro de casa e agora você vai desafiar os seus controles a literalmente identificar esse ataque ou esse atacante que acabou de chegar, e você de fato vai querer responder, talvez se a sua camada de navegação de internet protege ou não o seu colaborador de trazer um conteúdo malicioso, ou se ele protege ou não o seu colaborador de acessar um site já conhecido como um command control, como um site de phishing. Assim como eu também posso avaliar outros cenários, como eu havia comentado, de ransomware. Deixa eu avaliar se o meu EDR, quando não prevenir, tem ao menos condição de detectar e me fornecer formas ou caminhos fáceis de responder a um determinado ataque. Então, a ideia aqui é que você consiga fazer toda essa avaliação e a plataforma te traga sempre dentro aqui da guia de relatórios, que a gente já vai dar uma passada, todos os dados daquilo que você precisa saber de como corrigir os seus problemas, ou de como corrigir os problemas que foram encontrados. O produto, como eu comentei, é totalmente conectado, alinhado ali com o ataque do Mitre. Então, inclusive, para cada avaliação que eu vou realizando, eu recebo aqui um mapa de calor. Deixa eu só mudar aqui para o ambiente. Eu recebo um mapa de calor que vai me indicar quais foram as táticas ou técnicas que já foram testadas, aquelas que estão em cinza são ainda capacidades que a plataforma possui que não foram avaliadas, porém, aqui com base no mapa de calor, em cores, você consegue identificar vermelho, onde eu tenho maior probabilidade de um ataque, em verde, onde eu tenho uma menor probabilidade, onde eu estou mais seguro, onde eu consigo defender mais esse tipo de técnica de acontecer dentro do ambiente, e assim por diante. Então, você consegue ter uma visão clara sobre o mapa de calor do ataque, que é um framework que o mercado inteiro de cibersegurança fala e discute. Como eu posso ter, já que a minha solução de e-mail, de EDR, o meu CIEM e outras também se correlacionam com ataque e me mostram quais são as táticas ou as técnicas que foram identificadas dentro de um determinado binário ou de uma determinada campanha, como que eu posso ter uma visão clara de fato aonde que eu preciso melhorar, onde que eu preciso focar os meus esforços. Isso tudo a própria plataforma já te traz. Como o nosso objetivo aqui do Tech Talk é falar um pouco mais sobre como que vocês podem otimizar os controles de segurança, como mencionou muito bem o Ataíde, a plataforma ela tem capacidade de se integrar com o quê?
com diferentes controles de segurança, como, por exemplo, ferramentas de EDR, CIEM, scanner de vulnerabilidade, GRC, Firewall, sistema de ticket, entre outros fabricantes, onde o principal objetivo dessas integrações é conseguir te mostrar se, durante aquele cenário de avaliação do ataque, você conseguia ou não descobrir que aquele ataque estava em andamento, ou se você conseguiu ou não ter visibilidade dentro daquela tecnologia que está implementada. Então, após eu executar um ataque, de acordo aqui com a utilização ou não de uma integração, por exemplo, eu posso ter a visibilidade se aquela tecnologia que eu possuo integração, ela conseguiu de fato ou não gerar detecções e se foi ela ou não a responsável pela prevenção do meu ataque. Então, nesse cenário aqui de Endpoint Security, como por exemplo, nós executamos um cenário contendo mais de 440 tipos de execuções diferentes, envolvendo diferentes técnicas aqui do MitraTac, e todas elas estão listadas, podem inclusive ser exportadas e tem todo o detalhamento aqui do lado direito, ou você pode descobrir, através de exportação de relatórios ou até mesmo pela console, quantos dos malwares que foram simulados e executados foram ou não bem-sucedidos e quantas daquelas execuções geraram ou não algum tipo de evento. Então, nesse meu primeiro caso aqui, eu testei esse controle de segurança contra 343 e 45 ransomwares ainda passaram. A ideia até do webinar desse Tech Talk não é expor nenhum fabricante, seja de EDR ou seja de CIEM, ok? Essas são avaliações que nós geramos aqui justamente para demonstração, mas nesse cenário vocês podem notar que eu tenho uma integração com a tecnologia e que essa tecnologia, nesse cenário aqui do ransomware, por exemplo, ela deletou esse malware e que ela, nesse cenário aqui, o CrowdStrike, gerou o evento e gerou um alerta sobre essa ameaça. Então, eu consigo ter todos os detalhamentos sobre em qual determinado momento essa tecnologia gerou a evidência de detecção ou de prevenção, ou mesmo de alerta, e eu consigo ter isso de forma muito clara, porque com essa integração, o produto da Simulate, no caso, vai lá dentro desse caso aqui do CrowdStrike e faz buscas diretamente via API dentro da console da tecnologia. Isso vai te ajudar a saber, de fato, se a sua tecnologia, que você já realizou um investimento, ela está te trazendo a visibilidade que você precisa em um cenário de ransomware, worm, trojan ou outros cenários de ataque, e ela também vai te ajudar, por exemplo, num cenário onde um determinado conjunto de ações passou como completado, a descobrir como você pode monitorar, caso você envie esses eventos que vão além do CrowdStrike para o seu CIEM, se o seu CIEM ele tem ou não regra de correlação, e caso ele não tenha gerado nenhum alerta dentro do seu CIEM, quais são os Event IDs, quais são os eventos do Sysmon que você poderia olhar, quais são os eventos que poderiam ser gerados de forma aleatória, como a criação de um novo registro, a criação de um novo arquivo CPL, que você poderia combinar para ter uma melhor detecção, para conseguir descobrir de fato se alguém está ou não utilizando esse determinado conjunto de técnicas. A plataforma ela te traz também dentro de todos os cenários o que você precisa fazer para mitigar o seu problema, ou seja, como de fato eu posso corrigir aquilo que passou nesse cenário, e ela traz inteligência que não somente ajuda você a melhorar os seus controles de prevenção ou de detecção, mas também ajuda o seu CIEM, o seu SOC, a otimizar as capacidades com base em regras que já foram criadas, por exemplo. Então, se eu tenho CIEMs, como por exemplo, QRadar, Splunk ou os principais CIEMs de mercado, eu posso utilizar essa engine que vai me converter automaticamente uma regra de inteligência para um padrão de busca ou uma regra para dentro dessa minha tecnologia. Isso daqui automaticamente eu economiza, né? Ou racionaliza o tempo gasto do meu time com a criação desse tipo de conteúdo. Ok?
Ataíde, algum ponto? Voltei aqui, houve uma pequena desconexão novamente. Vocês me ouviram até o finalzinho? Ataíde, tem algum ponto, algum complemento? Não, deu para concluir, né? Do meu lado não perdeu nada não da sua última fala. Como nós já havíamos comentado, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, sintam-se à vontade em realizar aqui. Nós iremos responder de acordo aqui com o nosso tempo e a disponibilidade também. Então, a ideia sobre otimizar, de fato, os meus controles de segurança é algo nativo apresentado por dentro da plataforma. Como eu estava mostrando, o benefício dessas integrações te permite que você consiga, ao invés de realizar um cenário de simulação de ataque e ter que consultar novamente se o ataque foi ou não identificado, a própria plataforma te traz e te gera esse tipo de visão. Um caso super importante é comentar, como eu havia explicado, que diferentes testes podem ser executados de forma muito simples. E um ponto super importante, que eu sempre gosto de dizer que talvez é a cereja do bolo, é que esse cenário de avaliação de ransomware, de Trojan, de movimento lateral, que é esse que eu vou mostrar para vocês, em nenhum momento gera nenhum tipo de impacto no ambiente de vocês. Hoje, obviamente, nós já temos clientes que utilizam no Brasil, que tem uma grande relevância no mercado de tecnologia, no mercado brasileiro e até mesmo internacional, que utilizam a plataforma todos os dias e avaliam, não somente de forma pontual aqueles controles, mas também dentro de um cenário full kill chain. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas também avaliam outros cenários, como, por exemplo, até onde um atacante se propagaria dentro do meu ambiente. Então, esse aqui é um pequeno exemplo de um mapa de movimentação lateral que mostra que a Symlet tem condição de, a partir daquele determinado componente que eu coloco no meu ambiente, descobrir outros hosts que não possuem esse agente da Symlet instalado e agir de fato como um atacante agiria. Ou seja, buscando outros equipamentos para, de fato, fazer o que o mercado, o mundo aí de ataque chama de pivoteamento. Então, eu consigo utilizar outras máquinas no meu ambiente para alcançar um maior número de ambientes, de redes, de estações, e assim como o atacante faria, descobrir outros dados que talvez eu poderia capturar dentro de um equipamento que eu consegui acesso. Então, o benefício do atacante, esse daqui é um mapa de como o atacante, no caso o Symlet, conseguiu chegar aqui no Domain Controller, que foi a joia da coroa, como por exemplo, e aqui ele te mostra que a partir desse componente, ele conseguiu capturar alguns compartilhamentos que existiam na máquina, alguns tokens, alguns hashes. Ele poderia, inclusive, capturar alguns conteúdos aqui de forma passiva na rede. Tá? Todos esses dados eles são coletados para, então, ele tentar utilizar esse tipo de informação que ele coleta para saltar para um próximo host. E uma vez que ele consegue chegar nesse próximo host, ele automaticamente faz esse mesmo trabalho de descoberta de equipamento, de tokens, de novas credenciais, para então ele conseguir saltar para outro equipamento e assim consequentemente. Ok? Dentro desse contexto, eu posso realizar integrações com seu scanner de vulnerabilidade, como por exemplo, e te trazer ainda mais detalhes, mais informações sobre esse ataque. Então, consigo te trazer, de fato, quais foram os principais ataques que foram mais bem-sucedidos no seu ambiente e, de fato, o que eu preciso fazer para me prevenir ou para conseguir impedir que esse tipo de coisa aconteça novamente, inclusive com indicações aqui, por exemplo, do uso do lápis e outras ferramentas aí já conhecidas, mas com a integração com o meu scanner de vulnerabilidade, nesse exemplo aqui, ele não preencheu o formulário porque não tinham dados, mas ele poderia, por exemplo, te mostrar, inclusive, com base nas máquinas que ele alcançou, quais seriam as outras vulnerabilidades encontradas que poderiam ser utilizadas para um possível comprometimento. Então, eu começo a agregar cada vez mais contexto para a história e para o cenário que você precisa defender. Ok, eu tenho uma vulnerabilidade e eu sei que essa vulnerabilidade, além da priorização que o meu scanner de vulnerabilidade já me apresenta, ela precisa ser corrigida de forma imediata porque eu estou fazendo uma avaliação que me mostra que um atacante chegaria,
o atacante teria acesso naquela máquina que tem essa vulnerabilidade, que provavelmente pode permitir ele a realizar uma escalação de privilégio, e essa escalação de privilégio poderia dar mais poderes ou mais acessos do que eu gostaria para aquele determinado conjunto de estações. Então, a ideia aqui, dentro desse cenário de movimentação lateral, é que você consiga ter todos os detalhes aqui de estações, credenciais, tokens e afins, para que você consiga, de fato, saber por onde e como que um atacante poderia saltar de máquina para máquina. Ok? Eu acredito que ele não carregou o Technical Report aqui para vocês, ou ele carregou o mapa, Ataíde, só para confirmar. Não carregou o mapa, não. Só está no Hopper. Vou só mostrar aqui rapidamente. Esse era o mapa que ele estava mostrando para vocês. Deu uma cortada. Justamente essa é a informação que eu estava mostrando aqui, né, que eu estava falando agora. Então, para cada cenário, ele te mostra a técnica que foi usada, como que ela funciona, caminho de mitigação, qual que é a GPO que você precisa aplicar, o que de fato precisa ser feito para você impedir que esse ataque volte a acontecer, e ele te mostra exatamente quais foram os caminhos que ele percorreu para comprometer uma estação e então chegar em outra. Então, nesse cenário, ele usou manipulação de token para todos os cenários, porém ele usou metodologias de propagação diferentes. Aqui ele usou SMB, nesse outro caso ele já usou WMI. Isso é algo que a plataforma faz de forma automática, totalmente transparente. Como eu havia mencionado, tudo isso não oferece nenhum tipo de risco para o ambiente de vocês. Não oferece nenhum tipo de impacto, então deve e pode ser executado no ambiente de produção. Quando eu falei do scanner de vulnerabilidade, justamente esse mapa que ele vai agregando dados sobre CVEs que ele já recebeu e que ele conseguiu correlacionar o seu scanner de vulnerabilidade com o próprio Cymulate para você poder ter mais contexto e para tudo aquilo que nós vamos encontrando, como eu comentei, sempre há a mitigação, aquilo que você precisa fazer para impedir que essa técnica seja reutilizada dentro do seu ambiente. Daniel, Claro. Uma pergunta aí. Toda a parte de simulação que você tem dentro do Cymulate, ela é baseada aí numa base de conhecimento, né? No histórico que vocês têm aí, interligado com todas as regras lá da Mitre Attack, né? Os TTPs. Mas eu sou um cara que eu gosto de meter a mão na massa, ir lá e customizar e criar as minhas simulações. É possível? Hoje tem possibilidade de eu criar essas simulações dentro da Cymulate? Legal, excelente pergunta, Thaís. Então, assim, a Cymulate em si, ela vai alimentando isso de forma diária, já com novas ameaças. A gente, inclusive, tem um feed aqui de ameaças emergentes, que todo dia nosso time de pesquisa vai lançando novas ameaças para que o cliente possa continuamente avaliar contra aquilo que realmente importa. E esses feeds vão caindo por aqui de forma automática. Como você comentou, sim, é totalmente possível eu customizar, eu criar meus próprios cenários de simulação, fazer importação de arquivos, importação de pickups e outras importações que podem me ajudar a customizar um determinado cenário de ataque e ainda assim permitir que eu deixe essa simulação a ser executada de forma segura, ok? A ser testada de forma segura. O produto ele tem conceitos que testam comportamento e conceitos que testam de forma estática as tecnologias contra aquilo que realmente é conhecido, contra aquilo que realmente é real, sem gerar nenhum tipo de impacto no ambiente de produção do cliente. Agora, para o time de Red Team, por exemplo, eu ainda posso ir além com os cenários avançados, aonde a plataforma, além de ter o mapa de calor proprietário aqui, eu vou explicar o porquê, conta também com a customização programável, eu diria, né, de diferentes execuções de diferentes tarefas. Ou seja, aqui eu brinco que já é um cenário, um framework totalmente aberto, um gênio da lâmpada, onde você pode fazer qualquer pedido e ele vai te atender, porque eu consigo programar dentro da plataforma. Eu posso programar em PowerShell, em Python, em diferentes linguagens, onde aqui eu posso, inclusive, trazer a minha própria ferramenta ou trazer o meu próprio malware e fazer uma avaliação, talvez que possa colocar um ambiente de homologação, né, ou totalmente isolado, em risco, porque eu posso executar
uma exploração real, eu posso, inclusive, explorar a execução de um malware real dentro daquele determinado equipamento totalmente isolado. Obviamente que há diversas execuções aqui que não oferecem risco algum, mas, nesse caso, a plataforma permite que você consiga ir muito além e criar as suas customizações também através de níveis de programação. Tá? Todas as execuções que são entregues pelo Symlet dentro desse cenário que podem oferecer algum tipo de dano é mapeado, ou seja, você tem aqui um warning, né, informando aqui que esses são exploits reais, então não há risco, com base nessas execuções que o Symlet entrega, daquilo que não está flagado, né, daquilo que não está identificado, gerar nenhum tipo de impacto no seu ambiente. Legal, e Daniel, uma outra pergunta, assim, você falou sobre várias integrações nativas, eu sei que vocês devem ter um roadmap muito forte aí de novas integrações. Quando não tem algum tipo de integração que seja nativa de um produto, de um EDR, de um Fire, de um AF, e é possível realizar mesmo assim essa integração? Tem métodos aí para se fazer isso? Excelente ponto. Então, assim, um ponto que é super importante comentar é, o produto ele tem as APIs aqui muito bem catalogadas, né, num padrão Swagger, que você pode acessar, inclusive tentar fazer essas integrações, dependendo do caso de uso, com a própria API do Symlet. Porém, o nosso time, para todos os clientes que se tornam clientes da Symlet, que tenham ali alguma tecnologia que não esteja na lista extensa que a gente já tem de integrações, se propõe, uma vez que a gente tem acesso ao guia de APIs daquela tecnologia, em até 6 semanas entregar isso dentro da plataforma. Então, os nossos clientes hoje, eles contam com o compromisso da própria Symlet em criar essas integrações para alguma tecnologia que não exista, tá? Ali, mas que tenha um caso de uso que seja relevante, e ainda conta com todo o nosso suporte, não somente dos nossos canais, como, por exemplo, a Kigo, que é um parceiro de valor, mas também com o nosso time de Customer Success para fazer o suporte 8x5 em português aqui no Brasil. Inclusive, nós temos hoje já 2 recursos que nos ajudam aqui no Brasil a cobrir as contas, né, esses clientes que estão fazendo aquisição de Symlet aqui. Legal. Outra pergunta aqui que eu tenho, Daniel, assim, o quanto o Symlet ele consegue ajudar as campanhas de pentest hoje, né? Eu vejo que é uma solução que ela é bem baseada na questão do threat intelligence, né? A inteligência de ameaça, e usar melhor os seus recursos, né? E até mesmo otimizar, né, todo esse processo. E a gente está falando em otimização, a gente também às vezes tem otimização de energia, né? De tanta execução de pentest, ela consegue nos ajudar, né? Ajudar o time de pentest, né? E onde melhor executar? Legal. Esse é um excelente cenário até de demonstração, né? Então, sim, a ideia, como eu comentei, até mesmo dentro do próprio cenário de movimentação lateral, é que ele ajude com esse cenário de automação, de descoberta, né, de caminhos, né, por onde eu poderia me propagar como atacante, ao invés de eu ter o time realizando isso, eu posso fazer esse pentest de rede de forma automatizada com o Symlet e utilizar o Symlet para atender diferentes cenários, diferentes atividades que eu preciso e que às vezes eu executo de forma repetitiva como um provedor de serviço. Então, hoje, por exemplo, nós temos alguns dos nossos parceiros utilizando, por exemplo, o Symlet para automatizar algumas tarefas que são repetitivas e que são continuamente executadas dentro de um cenário de pentest, como talvez um dump de memória, o uso de um Mimekatz após a coleta desse dump de memória, para que algumas atividades, algumas etapas sejam de fato automatizadas, dando maior tempo e disponibilidade para o time focar naquelas tarefas que realmente fazem parte de um cenário onde o tester vai precisar utilizar o conhecimento, vai precisar utilizar a cabeça para conseguir comprometer o ambiente de alguma outra forma que uma plataforma automatizada não vai entregar, tá? Então, isso é totalmente possível, tá? Há diferentes templates que fazem avaliação de nuvem, de rede, de diferentes tecnologias, mas os nossos clientes, né, os nossos pentesters ou o nosso time de Red Team, no caso do cliente,
pode utilizar a ferramenta para, inclusive, pegando um exemplo aqui, encadear um conjunto de ações, tá? Como, por exemplo, né, PSExec, uma ferramenta super executada, super bem conhecida, precisa de vários argumentos aqui, usuário, domínio, senhas para se executar, inclusive o target remoto. Então, se por algum motivo eu preciso realizar uma atividade onde eu preciso utilizar o PSExec, eu posso, por exemplo, fazer um filtro aqui com base nas execuções que a plataforma já precisa ou buscar o dado de alguma dessas execuções que preencha essa minha necessidade de obter usuários, senhas e domínios, para que eu consiga automatizar essa etapa. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui, para a gente poder ser mais rápido, um exemplo de execução do Mimikatz Offline. O Mimikatz Offline, ele depende de um dump para poder fazer extração dessas credenciais, e aqui dentro da plataforma eu tenho alguns caminhos nativos que eu posso gerar esse dump. Então, vou pegar um deles e vou adicionar aqui, e agora eu tenho uma cadeia de execução. Eu vou gerar um dump da LSAS usando aqui com SVC. Essa DLL, essa técnica que eu vou utilizar para gerar esse dump, ela vai mandar esse dump de memória para a execução de baixo, que é a execução do Mimikatz. E após o Mimikatz receber esse dado, ele vai parsear, separar o que a gente brinca ali, o joio do trigo, os domínios, os usuários, as senhas, com o script aqui em Python, que a nossa equipe já entregou pronto. Uma vez que ele faça essa separação, ele entrega esse tipo de dado para o PSExec. Para que eu consiga fazer essa conexão, eu simplesmente seleciono aqui da onde eu quero receber o dado. Então, estou recebendo da cadeia de execução. Então, esse tipo de ação que eu estou demonstrando aqui, Ataíde, ele acaba ajudando você a automatizar ciclos ou determinadas atividades, seja de forma atômica ou de forma conjunta com o Simulate, né, de forma encadeada com o Simulate. Legal, obrigado aí, Daniel, pela explicação. E por último, eu vou pedir, eu sei que eu já vi, mas eu achei muito interessante, e quando a gente está falando de otimização de controles, a questão do que consegue o Simulate consegue ajudar na parte de phishing, né? Se você conseguir passar rapidamente, eu sei que nós estamos em cima, mas eu acho que ele traz um valor a mais do que somente fazer uma campanha, né? Sim. De clicou ou não clicou. Legal. Então, o phishing tradicional, né, Ataíde, é o saber se alguém clicou ou não. Isso a plataforma consegue fazer, inclusive entregar campanhas aqui e te mostrar, de fato, aquilo que as tecnologias de phishing awareness já entregam, do ponto de vista de, olha, recebeu, abriu, clicou, inseriu credencial ou não. Porém, hoje a gente consegue ir muito além, que é responder o que de fato aconteceria depois do clique. E esse é o conceito que a gente trata como full kill chain. Ou seja, após o clique, um ransom seria executado, após o clique, um worm se propagaria. Então, dentro desse meu cenário, eu executei aqui uma validação, né, que eu ia utilizar o MSTSC da Microsoft aqui, para fazer um DLL sideload e depois ali utilizar um Spyro no final. Então, consigo ter a visão da entrega do payload, que é um docm, sendo entregue para o endereço aqui do SimLabs, do Gmail. Esse e-mail ele foi aberto e eu consigo contar a história muito além do que somente o usuário clicou ou o usuário inseriu a credencial. Eu consigo contar a história do que aconteceu depois do clique. Eu consigo mostrar para os nossos clientes, de fato, se um malware, se um atacante utilizando esse conjunto de técnicas que já envolve um cenário de full kill chain, teria ou não condição de comprometer e quais são as técnicas que ele teve o maior sucesso durante a tentativa de comprometimento. Legal. Então, Daniel, a partir de uma simples campanha gerada, você consegue otimizar os controles lá de outros componentes que estão espalhados aí dentro da organização para conter, né, uma determinada ameaça. Correto, correto. E tudo isso, novamente, né, você tem os detalhes aqui dentro da plataforma te mostrando, né, para cada cenário, o que foi executado, se foi ou não prevenido, como que foi executado isso, qual foi a linha de comando e assim por diante. Muito bom.
Nós estamos com o tempo esgotado, aí temos 5 minutos aí para nós finalizarmos aqui a nossa apresentação. Eu não sei se tem alguma pergunta do pessoal que está nos assistindo. O pessoal consegue nos dar um apoio aí? Não tem mais perguntas. Eu já peguei algumas perguntas aqui. Bom, então eu vou, como não temos pergunta, eu vou estar finalizando aqui o nosso Tech Talk. Gostaria, mais uma vez, Daniel, agradecer a você, né, e a Simulate por estar nos dando essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a solução, de entrar em alguns pontos que são importantes, né? Ultimamente, o Brasil está sofrendo muito ataque, né? A gente teve vários eventos aí, semana passada, 2 semanas atrás, alguns data centers sofrendo violações e às vezes até sérias, né? Então, eu acredito muito que a Simulate vem agregar aí a mudar um pouco, né, a percepção e a postura, né, do time de cyber aí para se antecipar, né, com relação a esses cenários que o Brasil vive, assim como todos outros países também vivem com a questão dos ataques cibernéticos. Bom, gostaria mais uma vez, Daniel, de te agradecer, né? Espero a gente poder fazer outros Tech Talks aí com outros tipos de informações utilizando o Simulate, né? E eu deixo aqui você, né, para fazer suas considerações finais aí. Excelente. Eu que agradeço aí novamente a Thaís e todo o time, todos também que estão aqui nos assistindo. A minha sugestão é para aqueles que têm algum tipo de interesse, né, de validar uma demo, né, um pouco mais detalhada ali, ou conhecer de fato a plataforma e fazer uma prova de conceito no ambiente, para validar de fato se aqueles investimentos que já foram feitos estão ou não atendendo às necessidades, nos procurem, né, Ataíde? Eu acho que a gente já reforçou essa mensagem de que a plataforma é super tranquila, desde realizar uma prova de conceito, até mesmo de realizar uma implementação no ambiente de produção, é algo que realmente é super simples de ser feito. Então, para aqueles que têm algum interesse, nos procurem e vai ser um prazer a gente poder agendar um próximo passo com vocês. É isso aí. Obrigado, Daniel. Como o Daniel falou, né, todo o time da Kigo está em conjunto aí com a Simulate para apoiar qualquer um dos nossos clientes ou pessoas que queiram fazer uma POV ou uma POC ou até mesmo uma demonstração mais detalhada sobre o produto. Bom, eu finalizo aqui o nosso Tech Talk. Agradeço a todos que puderam estar aqui conosco. Agradeço mais uma vez o Daniel Gomes, Country Manager da Simulate, por todo o apoio aí e por esse momento aí que teve e disponibilizou para nós aí da Kigo e para todo o pessoal que está nos assistindo. Boa tarde a todo pessoal e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado.